Muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. E hoje nós vamos falar de casa. Qual é a relação que você tem com a sua casa? O que vocês acham, gente, daquelas casas que a gente entra e parece um showroom de loja? Pavor! Pavor me define. Me arrepio só de pensar. Eu também. Eu gosto que Sem casa tem identidade né? da gente, entendeu? Eu falo muito com o Iago isso porque, lógico, o Instagram, se tu tá rolando uma coisa e tu entra numa foto, o algoritmo acha que aquilo é pra ti e o resto da vida ele vai te sugerindo. E tem uma hora que eles começam a mostrar apartamentos à venda e eu fico olhando assim, né? Fico olhando. E tem uns assim que não tem vida, que são assim, ó. Sabe que eles entraram ali na primeira loja de móveis planejado e a pessoa montou tudo igual, da mesma cor. Uma casa toda bege, assim, sem vida, com planta artificial. Não Tu vê que não tem identidade, não né? tem um tapete, uma coisa. Eu gosto que as coisas tenham uma história. Eu, como tenho a mania da Carmen também de reformar tudo, catar lixo e reformar, eu só tenho na minha sala um sofá novo. O resto foi tudo adquiridos assim. E tava assim, na casa de uma tia, tava lá numa cadeira. Eu tipo, não gostei. Mas sabe que eu acho assim, que o comportamento das pessoas mudou muito em relação às suas casas, é óbvio, depois da pandemia, não é? Sim. Porque antes da pandemia, a gente pode dizer que a gente via muito mais casas com cara de showroom, né? Hoje a gente vê casas, é aquela casa que em cada cantinho tem um pouco de ti ali, né? E é impressionante como isso abraça, como isso acolhe, como isso, eu acho que as pessoas estão se dando conta da importância de tu ter aqueles espaços de convivência que trazem memória, que trazem aconchego, que não precisa necessariamente, não precisa ser luxuoso, mas ele tem. Eu acho que veio muito bom. A minha casa não é uma casa luxuosa, a minha casa é uma casa gostosa. Bom, gente, para mostrar para vocês o meu cantinho preferido da minha casa, eu tenho que mostrar minha sala, porque aqui é o lugar que eu mais fico. A minha sala já foi aquelas salas fechadas, que ficavam arrumadas, e hoje em dia ela é usada o dia inteiro, como vocês podem ver, todo mundo sabe que eu tenho cachorro, eles ficam aqui também. A casa é para ser usada, tá? Eu adoro essa mistura do contemporâneo com o mais antigo, com o rústico. Eu amo uma casa misturada. E o meu lugar favorito nessa casa é esse sofá xadrez, que além de ser super confortável, é o lugar que eu assisto as minhas séries, que eu me atiro para ver meus vídeos, enfim, é o lugar que eu mais fico. E um lugar que eu gosto muito e que me representa muito é essa parede aqui de tijolos, tá? Onde eu tenho esse quadro. Esse quadro, os meus pais ganharam de casamento, então imaginem que esse quadro tem 80 anos, né? E ele me reconecta às minhas origens, ao afeto, enfim, a tudo da minha vida, não é? Então, este aqui é o lugar preferido da minha casa. Minha avó sempre teve muito bom gosto, meu avô acompanhava ela junto nisso. Então eu cresci com aquela casa de vó sempre muito
muito bonita, com elementos Arrumada. chaves de uma vida inteira de diversas Isso é lindo, mudanças, né? ou dos pais dela, dos pais deles, né? Uhum. E ao longo dos tempos a gente vai herdando essas coisas. Eu sou o único neto que gosta desse tipo de coisa. Então minha avó deixou muita coisa pra mim. Eu fui sequestrando umas coisas da casa do meu avô, da minha mãe. A gente tá sempre fazendo um permuta, né, entre Sim, os móveis das eu casas. faço isso com a Júlia. É tipo isso. Então eu tenho elementos na minha casa, por exemplo, na minha casa eu tenho uma mala do século XIX, que foi a mala que o meu bisavô veio ao Brasil, meu imigrante italiano, né? Que veio dentro de um navio, numa buraqueira velha, assim, sabe? Uma coisa... Sim. Coitada, aquela gente naquela época É sofreu mentira. muito, né? Os meus avós vieram do Líbano. No nosso caso ali, eu tenho elementos. Eu tenho a mala do meu avô, o meu bisavô, com o poncho dele de lã mesmo, assim, aqueles grossos, assim, que tá dentro da mala, inclusive. Eu tenho um baú que era da minha bisavó materna. Eu tenho um espelho enorme, lindo, de cristal, que era do meu avô, do pai do meu pai. Elementos, assim, que foram se unindo. Então, a minha casa ela é toda composta de elementos. De Lá- memórias. De memórias. É. Lá na loja eu tenho algumas cadeiras, algumas coisas que eram dos meus pais quando casaram. Que bacana. Então- Eu acho lindo isso. Então, cada cantinho que tu abre, tanto na loja quanto lá em casa, não é nada comprado em loja. Tem, às vezes, alguma coisa, né? Mas uma televisão... Aquela mistura, eu acho, eu que, acho que dá o que- equilíbrio, né? A mistura que traz o aconchego. Eu tenho um sofazinho que era do meu avô. E Ai, na que loja delícia. com as poltronas que faz conjunto com esse sofá. Eu tenho as poltronas também. Também estão na loja, entende? E eu não me desfaço, eu adoro. É que essas Sabe, então, coisas, elas são, eu acho que são memórias afetivas. E nós que somos muito ligados à família, é uma coisa, eu acho que quando a gente honra eles e traz consigo essa energia que vem deles, né? Eu acho que é um respeito. Sim. Então tu vai Tem pegando... muita história, né? Tu vai pegando toda essa mistura quando tu sabe ali, né, um pouquinho da onde tu vem e tu consegue honrar isso no teu dia a dia. Não é sobre o móvel, entendeu, gente? Não é sobre a mesa, sobre o copo. Ser mais bonito. Porque E, ela não, eu conta, curto né? essa Não é- história. Não é sobre isso, mas aquilo ali é um elemento que me lembra naquilo e me traz a força de saber que hoje eu tô aqui por causa deles. Sim, então em cada cantinho da tua casa tu te reconhece ali. Sim, eu me reconheço e hoje a minha casa ela é aconchegante muito por conta disso e eu busco muita força ali, entendeu? Porque É um santuário. é um né, santuário, a casa de é uma força, Pra mim né, realmente. que a isso gente aí. carrega as energias, não é? Acho que quando é para falarmos de casa, de um pouquinho de onde nós nos sentimos bem, é muito mais do que mostrar um espaço favorito do nosso lar. Acho que é mostrar como nós estamos dentro dos espaços e dentro desse espaço aqui, que é a nossa cabecinha, né? Então, esse aqui é o canto favorito da minha casa. Adoro ficar conectado com a natureza, curtindo um solzinho. Acho que isso é fundamental. Todo mundo devia tirar um tempinho do seu dia, pelo menos 3, 4 minutos para tomar um banhozinho de sol e se reenergizar, porque a vida na cidade é muito corrida. Acho que a gente se precipita muito nas tarefas diárias. Então, com certeza que é o canto favorito da minha casa. Vocês estão todos convidados aqui a dar uma visitinha também. Tu tem essa mesma percepção, né? Já mesmo. E gosto de cultivar isso, sabe? Eu sinto prazer em olhar isso E contar a história daquilo é muito legal, Eu né? não consigo, claro que nós temos assim profissionais maravilhosos, arquitetos, decoradores, designers, não é? Que podem nos auxiliar, mas eu não consigo imaginar aquelas pessoas que entregam a chave para um profissional e dizem assim, faz a minha casa enquanto eu estou Pega uma casa viajando zerada. e quando eu voltar eu vejo como ficou. Eu acho que não existe uma identificação nisso. Pra mim não ia funcionar. É que Meu nem- temperamento também não. não. É que nem né? cozinha, E tem manda muita alguém gente cortar os fazendo temperos, isso. né? Bem assim. É. Tem Aí a cebola tá muito grossa, o alho tá muito miúdo. E tu, Soninha, qual é a tua relação com a tua casa? A minha relação com a minha casa, assim, porque, né, o fato de, assim, de eu não saber muito a minha origem, né, então a minha casa, ela é planejada, ela é funcional. O Ela que que funciona pra ti. ela funciona pra mim, mas o que ela tem de diferente? Tudo pra mim foi muita luta e muita conquista.
Então, assim, ó, eu tenho muito elemento de viagem que foi uma Sim. conquista, sabe? Que representam outras aquela coisas da França, outras conquista, coisas da Espanha, porque tudo foi muito. Então, assim, ó, quando eu cheguei em Nice, eu fiquei muito apaixonada por Nice, né? Eu disse, nossa, eu tô em casa, é minha casa. Sabe quando Mas vem quem um déjà sabe tu vu? viveu numa vida passada. E aí eu trouxe muitas coisinhas de principalmente da Cidade Velha, né? Eu trouxe muitas coisinhas de lá, então a minha casa é assim. Tem muita coisa que eu gosto. Tem as fotografias do meu marido, óbvio, né? Que são maravilhosas. Tem muita coisa. Eu te falei que a minha família teve cinema lá em São Borja, então eu tenho muito cartaz de filme, filmes que me identificam, né? Sim, mas tudo coisas que tem a ver com a tua história, com a tua evolução. Exatamente, né? Pediram para eu mostrar um cantinho que eu mais amo na minha casa. São muitos, mas esse é o meu lugar de pé. É onde eu fico em pé perante o Criador, onde eu me reconecto com a minha essência, com a minha fé, onde eu me sinto acolhida nesse lugar maravilhoso, aqui cercado daquelas mestres que eu amo. Eu entrego meu coração. Aqui eu entro de banho tomado e coração leve, porque eu me reabasteço dessa energia divina para conseguir me conectar melhor com as pessoas. Eu gostaria muito de ter saber a base, mas eu não tive essa oportunidade. Mas tu tá criando a base pra Mas frente, né? Eu tenho certeza que a minha próxima geração Vai pegar a tua base. vai pegar Agora, a minha base. Soninha, tu provavelmente tá passando por uma coisa que eu também passei, que a Lili e o Pedro não, que é de tu. Primeiro, eu casei, montei aquela casa que eu queria, que eu não podia montar na casa dos meus pais, Isso. que é totalmente diferente do que eu tenho hoje. Quando tu tem filhos, é tudo assim, meio tem que entrar no gosto de todo mundo, não é? Não é exatamente aquele teu espaço que tu te reconhece, que tu olha cada cantinho e tu diz, isso aqui é meu, sou eu. E quando teus filhos casam, tu retorna e muda de novo, tu entra no outro ciclo na tua casa. Tu bem passou assim, por isso, não é? acontecendo, sabe? Então, assim, eu e o Ricardo, nós estamos construindo. Onde eu estou podendo exercer um pouco mais disso é no sítio, né, que a gente tem no sítio agora. A minha casa, ela é o que eu fui construindo. A tua vivência. Eu vou deixar uma pergunta no ar, enquanto a gente vai para os nossos anunciantes. Gente, vocês costumam ter porta-retratos mostrando momentos da vida de vocês em casa e vocês vão me responder isso depois do comercial. Você sabia que nem todo ômega 3 é igual? O ômega 3 é uma gordura boa geralmente extraída de peixes de águas profundas e frias. Ele é composto principalmente por 2 ativos, o EPA e o DHA. O EPA tem ação anti-inflamatória. Ele contribui para a saúde cardiovascular, ajuda no controle do colesterol e até na regulação de humor. Já o DHA é mais concentrado no cérebro e nos olhos. Ele é essencial para o desenvolvimento neurológico, principalmente durante a gestação e na infância. Na hora de escolher o seu ômega 3, é importante avaliar a concentração de EPA e DHA por cápsula e utilizar o que mais vai de acordo com os seus objetivos. Outra coisa muito importante é sempre preferir ômegas que tenham o selo IFOS. Esse selo garante a pureza, segurança e qualidade do produto. Venha até a farmácia, converse com uma de nossas farmacêuticas e escolha o ômega mais adequado para você. Hora de Dr. Carlos Quiven, cirurgião plástico, aqui conosco. Dr. Carlos, a gente vê muitas mulheres reclamando, mulheres e homens, não é? Dessa bolsinha que se cria embaixo dos olhos. Qual a solução para isso? A pálpebra inferior, tá? Ela é um local que sofre muito com sol, com o processo de envelhecimento. É a pele mais fina de todo o corpo, é a pele da pálpebra inferior, tá? Então, assim, é muito comum as pessoas estarem cheio de ruguinhas, quando o problema principal é a pele, e tem pessoas que têm essas mesmas ruguinhas e as bolsas, né, de gordura, que é aquele aspecto inchado, assim, né? Sim. Aquele olho carregado, que é muito... essa gordurinha que tem aqui na região da pálpebra inferior, ela é muito propensa a inchar. Ela retém muito líquido. Então, quando a pessoa acorda, está muito inchada. Se ela tomar um pouco de álcool, aquilo ali incha. Se a pessoa tem retenção de líquidos, ela está sempre com aquilo ali inchado. Não tem maquiagem que resolve. Não tem, aquilo ali não tem. Então é muito comum a pessoa
está preocupada muito com a pálpebra inferior. Tá? E tem vários tratamentos. A gente pode tratar a pele, né? Hoje em dia a gente pode fazer laser de CO2, Morpheus, que ele pode tratar só a pele da pálpebra inferior, quando a pessoa, o problema principal é a pele. Se tem muita pele, ou a pessoa já fez uma série de tratamentos e não resolveu, a gente pode fazer uma blefaroplastia, que é a plástica da pálpebra inferior, onde se tira a pele. Quando tem bolsa, trata a bolsa também. Em algumas pessoas, o problema é só bolsas, não tem pessoas mais jovens que têm esse mesmo problema, a gente pode tirar por dentro da conjuntiva, não tem cicatriz nenhuma por fora. Tem uma série de alternativas, tá? É muito comum a gente tratar a pálpebra de baixo com a de cima, mas às vezes o principal problema é a de baixo. E tem muitas pessoas que já operaram a pálpebra superior e daí, 2, 3 anos depois, se dão conta que precisavam também operar a pálpebra de baixo. Então é muito comum. É uma cirurgia muito feita em homens, muitos homens que não querem nem muito ganho estético, eles só querem se livrar daquelas bolsas de gordura, e essa região, mais do que qualquer outra cirurgia, tem que ser muito cauteloso assim, na cirurgia, para a pessoa ter um ganho bem natural, porque a região do olho, de todos os procedimentos cirúrgicos, é a região que tem que ficar mais natural, né? O olho tem a expressão toda do corpo, a pessoa sorri com os olhos, a pessoa... onde a gente primeiro olha no rosto de uma pessoa é a região dos olhos. Então as pessoas podem ficar tranquilas assim, que não tem exagero, não fica puxado demais, o canto do olho não se mexe. É uma cirurgia que a gente faz com bastante cautela e critério. A recuperação é rápida, fica mais ou menos uma semaninha inchado e roxo. Fica bem roxinho. Nada com óculos escuros. Com óculos escuros, a pessoa vai no super. Ela vai dirigir, dá para dirigir, vai no super no dia seguinte, se quiser. De óculos escuros, a pessoa está livre para fazer qualquer coisa. Quando ela tirar os óculos, as pessoas vão perguntar o que aconteceu. Durante os 3, 4 dias fica bem roxinho. É isso aí. Semana que vem tem mais Dr. Carlos Quirin para vocês. Estamos de volta e eu deixei uma pergunta no ar. Vocês têm porta-retrato em casa mostrando assim aqueles momentos? Vocês gostam disso? Muito, muito. Só que eu quero agora pegar o hábito de ter mais fotos impressas com o Iago, que nós não temos, porque é tudo no telefone, tudo né? Tirando telefone. Mas eu tenho muitas fotos minha criança. O Iago tem as fotos dele criança, nós temos fotos dos nossos pais, eu tenho muitas fotos dos meus avós, eu tenho as fotos dos casamentos da família, assim, sabe? Eu acabei, agora com o falecimento do meu avô, fui pegando coisinhas, assim. Sim. Então eu acabo tendo bastante, mas é um hábito que eu quero ter mais agora, assim. Sabe que eu acho que isso é a maturidade que faz com que a gente aprecie. Não, e a gente tem necessidade, parece, de ver a nossa história, não é? Eu é muito engraçado, porque eu não era uma pessoa muito de porta-retrato. Sempre fiz muita foto. A infância da Júlia, ela é toda documentada. Eu tenho uma mala antiga de madeira cheia de fotos. E foi muito engraçado que o dia que a Júlia casou e saiu de casa, eu tive uma necessidade de botar tudo aquilo na parede. Parecia assim, que eu estava começando um ciclo novo e que eu precisava deixar aquilo registrado, sabe? E aquilo me fez muito bem. Que legal. Eu peguei assim, todo o meu corredor de circulação é de fotos de cima a baixo. Ali tem toda a infância da Júlia, tem a minha infância, tem meus pais, tem tudo que tu pode imaginar. E no meu quarto eu tenho uma parede só dos primeiros anos da Júlia. Que amor. Legal. Dela comigo, dela com meu marido. E parece assim que eu precisava fazer aquilo para fechar um ciclo. Né? Para não sofrer com o ninho vazio, muita gente sofre com isso, né? E foi muito curioso isso, porque eu fiz isso não foi uma coisa premeditada, mas eu fiz isso exatamente no primeiro dia que ela saiu de lua de mel. Ela saiu de lua de mel e eu senti uma necessidade, assim, de fechar aquele ciclo e contar aquela história dela, e fui catar as fotos, mandei enquadrar e coloquei tudo no outro dia. Legal. Né? Mas é engraçado que a casa da gente tem esses ciclos. E eu percebi que naquele momento eu me apoderei de novo da minha casa. A casa agora é minha, de novo. Minha e do meu marido, como era no início. E eu mudei tanta coisa na casa depois que ela saiu, que foi assim. Tá sempre mudando a tua casa. Essa é a parâmetro. Tá sempre de reforma.
Gente, Mas- toda vez que eu vou na casa dela... Tem uma coisa diferente. Não, a casa reformada, assim. Abre uma parede aqui, fecha uma ali, muda a coisa, eu falo, meu Deus. Não, mas sabe que isso da Júlia foi muito significativo para mim. Porque me ajudou muito a não sentir o ninho vazio. Única filha, né? Transformei o quarto que era dela, ao invés de deixar ali que muita gente deixa e fica ali, ai, se um dia quiser vir dormir, fiz um close para mim. Tudo isso voltar de lua de mel. Nossa, não tinha mais não podia desistir do casamento. Isso. Entendeu? Em relação àquilo. Mas e é impressionante como a casa reflete esses momentos da gente, né? Uma outra coisa também que eu resolvi fazer quando a Judy saiu, porque a gente precisa de mais privacidade quando tu tá com o filho em casa, que Sim. traz amigos, namorado, né? Eu abri tudo, eu fiz um conceito aberto na minha sala, na minha cozinha, na sala. Por quê? Porque senão ia ficar eu e meu marido, parece que a casa fica vazia, com tudo fechado. Né? O conceito aberto deixa todo mundo junto, os cachorros juntos. Não, fica né? mais integrado mesmo. E criei um novo momento na minha casa. Né? E é impressionante como a minha casa me recarrega. Mas quanto ao porta-retrato, eu gosto, sabe, do porta-retrato. Eu não tenho tantos quanto eu gostaria. Até porque eu tô querendo fazer reformar meu corredor. Corredor de circulação é o melhor lugar pra gente botar as Ali fotos, eu né? tenho fotos minha, criança, da minha mãe, dos meus pais e tal. Na minha sala, no meu cantinho lá de leitura e tal, eu tenho a foto de casamento dos meus pais, que eu acho eles lindos ali e tal. Eu foto também que tenho dos meus pais. Eu tenho. E no corredor também, aquelas fotos pintadas, Sim, lembra? que eram lindas. Aí tá minha mãe, ai, eu tô feia, que não sei o quê. Eu digo, não, é minha essa foto, sabe? Lindos eles estão. Este é meu cantinho que eu mais curto no final de semana ou à noite, quando eu chego. E aqui em cima dessa mesa tá os livros que eu gosto de reler, dar uma folhadinha. Essa poltrona é a que eu mais gosto, eu sento, leio, ouço música. Este é o livro que eu estou lendo no momento, muito bom, por sinal. E adoro ficar inventando coisas. A última invenção foi pintar essas listras no teto até a parede, delimitando o espaço do jantar, que eu adorei. E, enfim, este é um pouquinho, uma partezinha do meu cantinho que eu adoro. Quando tá frio, eu acendo a lareira. Aquele tigre que vocês estão vendo lá foi meu pai que fez, então uma coisa muito que me dá muita emoção, que eu adoro. Ele era um artista nato e tenho várias coisinhas que ele mesmo fez. E para vocês um pouquinho da minha intimidade. Mas eu tenho reveladas, porque a gente tem que no fim ir revelar. Reveladas mais umas 20 ali, que eu estou esperando reformar. Meu corredor, para botar as outras, sabe? Então, olha, nisso nós somos diferentes, porque comigo é tudo pronto. Ah, não, se eu resolvi hoje, amanhã já Olha, tá. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês estão falando disso e eu tô aqui pensando. Que eu que vou eu vou sair botar na daqui e eu vou aqui Vai mandar pertinho. imprimir. Sabe aquela que tem aqui na 24? Eu vou ali. Ali que eu vou também. É que eu acho que eu vou foto sair impressa é daqui. outra Eu também coisa. acho. Eu tenho 3. Agora vocês falando, eu tô aqui viajando, né? Eu vou ali revelar. Imprimir, né? Sim. Passar o telefone lá pra eles imprimirem, tanto faz. Mas esse negócio da foto impressa, não é? Eu É acho uma coisa que a gente então, valoriza legal. tanto depois, né? Porque a gente fica com as fotos perdidas no celular e... Mas é o eu gosto imediatismo. A de- gente fala tanto do imediatismo aqui sobre as redes sociais, sobre a nossa vida, né? No outro programa a gente falou de felicidade, sobre curtir os pequenos momentos. E eu acho que se nós não criarmos esses hábitos de fazer algumas coisas, a gente não vai Não, nunca. tem que criar. A gente não vai Não, nunca. e depois ninguém vai ter essas coisas, sabe? Eu não tenho. Uma coisa que mudou muito minha cabeça, por incrível que pareça, em relação ao que guardar, o que deixar, o que não sei o que, foi meu marido perdeu os pais em diferença de 15 dias. Nossa, Tá? E eu tava recém-iniciando, eu tava com ele assim, pouquíssimo tempo, eu não tinha intimidade e a casa deles ficou pra eu, porque ele é filho único, pra eu desmontar. Entendeu? Sim. Gente, antes de eu entrar para começar a mexer na intimidade das pessoas, que eu sou muito dessa coisa, eu nunca vou chegar na tua casa sem te ligar antes, sabe? Para eu chegar e começar a mexer naquelas coisas, eu rezava antes de entrar no apartamento, sabe?
pedindo, eu digo, me perdoa que eu vou ter que mexer no Mas alguém tem que fazer isso. Mas sobrou pra mim, tá entendendo? Porque ele não queria nem saber, ele podia deixar pra lá. É que a pessoa envolvida emocionalmente, Exatamente. ela não quer saber. Então, quando eu comecei a mexer em todas aquelas gavetas, porque eu tive que ir em tudo, desde a gavetinha da mesinha na cabeceira, tudo. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu não tenho filhos, quem vai fazer isso quando eu morrer, sabe? Quem vai fuçar nas minhas coisas, entende? Daí eu comecei a ter uma outra percepção dos negócios. Eu hoje já consigo fazer mais faxinas. Isso aqui ninguém tem, pode ir embora, Sim, entendeu? se desfazendo. E me desfazendo das coisas. Consigo pegar minha sobrinha e dizer, esse quadro vale, fica pra ti, pega pra ti, se acontecer, sabe? Porque a gente muda muito os conceitos quando a gente não tem. O meu marido tem filhos, tudo bem, mas tem coisas que são minhas que eu quero deixar para quem é meu. Os meus, eu sou muito assim, minha família, aquele reduto, né? E que é isso mesmo. Então a gente muda, eu mudei muito isso tendo que enfrentar esse negócio, sabe? De ter de desfazer uma casa. Porque tu não sabe o que é desfazer. Direcionar. Isso vai ser horrível. É horrível. É horrível. Eu acredito. Mas foi muito. Foi uma coisa traumática pra mim, assim, que eu fiquei. Tu repensa a vida. A minha mãe sempre. Eu acho que tem uma coisa muito. Normalmente nos casais tem uma coisa muito mais da mulher, assim, né? Dar uma ajeitada na casa é muito comum. A mulher é a alma da casa. Isso é muito comum. E eu vejo assim que, lógico, na casa dos meus pais, a casa ela tem a identidade dos dois. E tu vê nítido também as peças que são divididas do pai e da mãe, porque meu pai também tem muita personalidade, meu pai também é fotógrafo, a casa deles tem muita vida, minha mãe também pinta muita coisa, enfim. E a casa também tem muitas coisas que eram dos avós. Então é uma casa que tem isso. Porém, a minha mãe ela é muito simplificada. Hoje eles moram num apartamento pequeno, justamente porque foram reduzindo para facilitar a vida, né? E minha mãe sempre foi muito compacta. Ela tem hoje... ela é muito dinâmica. Ela viaja com mala de mão, sabe? Eu já não sou assim. O meu pai, a única coisa... Meu pai tem as camisetas todas iguais, parece o guarda-roupa da Mônica. O guarda-roupa da Mônica é tudo igual. As camisetas igual, com as calças iguais, com os moletons, quando ele gosta, ele compra, tipo, 2, 3 cores, assim, né? Bem prático. Bem prático. Os sapatos os meus, óbvio, Aí eu gosto de casa cheia. E tudo eles cheio. assim, ó, a única coisa que ele leva é a câmera. Entendeu? Então ele tá sempre ele anda com uma mochilinha que eu fiz pra ele, que ele põe a câmera dele, e sempre o básico. E eu, inacreditavelmente, apesar de ter um guarda-roupa infinito, com um monte de sapato, um monte de coisa, eu sou muito básico. Então, assim, por exemplo, tudo meu, assim, eu também viajo com mala de mão, então o primeiro de nós que morrer... Vai ser difícil, vai ser fácil dividir. Vai ser fácil dividir. Vai ser uma dificuldade, porque eu tenho muita coisa. Eu sou quase assim, eu tô no limite. Do acumulador. Mas esse é um assunto para depois do comercial, a gente já volta. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a Vida! 32 anos de experiência, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias.
Tu adora um lifting facial? Então tu vai amar o lifting facial Barcelona. Aguarda aí que eu já vou falar mais um pouquinho sobre ele nas dicas da Soninha. Garotas, nós temos aqui da clínica um procedimento exclusivo que é um lifting facial com ácido hialurônico reabsorvível, extremamente seguro, com esse preenchedor da Renova, né? Ou algum outro de alta reticulagem que possa te entregar um resultado maravilhoso. Um procedimento exclusivo, duradouro, que tu vai te durar aí, ó, de 14 a 24 meses, dependendo dos teus cuidados, e tu vai ter o teu rostinho todo equilibrado, com reposição de volume, reposição da queda das bochechas, um preenchimento leve de volume, um resultado extremamente natural. Quer conhecer, quer saber mais sobre o Lifting Barcelona, procedimento exclusivo da Menina dos Olhos? Agenda uma consulta com as nossas profissionais e tu vai entender por que esse lifting está fazendo tanto sucesso aqui. E aquele valor maravilhoso que tu só encontra aqui com produtos de ponta, profissionais qualificados e resultados de primeira. Você já ouviu falar no Liberou? Se não ouviu, preste atenção, porque é muito bom, né, Ale? É muito fácil. E muito fácil. O que é o Liberou, para quem não sabe? Nós trabalhamos com todos os acervos de casas, de fábricas, de lojas. Vamos no local, fazemos uma avaliação, precificamos, mandamos convites, organizamos, e vende tudo. A retirada e vendemos tudo. E como é que a pessoa paga isso, por esse serviço de vocês? Só no final da venda, com um percentual, uma comissão. Ah, bárbaro, hein? Perfeito. Não se envolve com nada. Gente, tem coisa melhor do que a gente ter aquele monte de coisa que não faz mais sentido pra gente, ou aquela casa que um familiar faleceu, ou então uma mudança grande que tu vai deixar tudo, mudar de outra cidade, ou então tu quer renovar toda a tua decoração. Isso é boa. Pra que dar? Vamos transformar em dinheiro, né? E a Liberou realiza esse nosso sonho, transforma em dinheiro tudo aquilo que não nos serve mais. E para quem compra, é uma oportunidade dos deuses. Liberou, fala com Lene Mostardeiro. Vocês são organizados com a casa de vocês? Eu sou. Eu sou. Sim, só que hoje, por exemplo, tem o meu apartamento ele tem 2 quartos. O quartinho, o segundo quarto, tem uma cama de solteiro, que ele virou um quarto de hóspedes com closet, com coisa. E eu quero montar um escritório ali. Então aquela cama vai bailar, só que por enquanto é a cama da bagunça. Porque daí o que acontece? Vai largando tudo em cima. Porque às vezes o Iago trabalha de traje, então ele tira o blazer, ele tira a camisa, a calça, só que não é pra lavar. Às vezes tu quer só deixar ela arejando, aí a gente estica ela ali assim, ou deixa pendurado. Então ele virou um quarto da bagunça. Tem o cesto ali que a gente deixa a roupa depois pra lavar e tal, né? E eu acho que com a função dos cachorros também, o segundo andar do apartamento virou dos cachorros. Mas isso eu já vi que é meio normal, sabia? Quando as pessoas têm 2 andares. Um andar fica esquecido, né? Eu não sou assim, neurótica, mas eu sou organizada até porque eu acho mais fácil eu me administrar. Mas sabe como é que funciona o segundo andar para te usar mais? É tu fazer uma boa área assim, social. Virou deixar uma área social em cima. Nós temos lá em cima, tem a churrasqueira, a lareira, uma biblioteca, que fica ali na parte da lareira, tem uma mesa de pôquer, que tu vira um lado é a mesa de pôquer, do outro lado é uma mesa de jantar. Então, quando a gente recebe, as pessoas não ficam lá embaixo, que é a nossa área. Nós vamos lá para cima, tem uma segunda cozinha, então ela tem um espaço legal para receber, que é o que salva, só que durante a semana é da Ritinha e do Mugler. Não, mas a gente tem... eu vou fazer. Mas é normal a gente ter um cantinho da esculhambação, né? Porque não é todo dia a roupa mesmo que a gente tira e tal, às vezes não vai lavar. É normal, eu também tenho meu corpo. Mas nós que somos virginianas, esse negócio da organização é um problema, né, Lili? É natural na gente, assim. Eu acho que a gente, quando vê, vai fazendo. É um problema, Tua casa é organizada? E eu encontro minhas coisas na minha casa de olhos fechados. Eu também. Tu sabe que tem cada gaveta, assim. Sei tudo que eu tenho. Eu também sei. Porque eu sou extremamente organizada.
Só que eu sou casada com uma pessoa que não é organizada. Quer dizer, que Coitado do ele se Flávio. acha dentro da bagunça dele. Não, e eu sou casada com um alemão organizadíssimo, pior que eu. O roupeiro dele dá inveja, eu não consigo deixar. É as camisas dobradinhas do mesmo, e assim, ele é incrível. Mas eu não tenho que me preocupar eu não absolutamente nada com funciono roupa assim, dele, ó. nem A nada. minha cabeça funciona melhor se eu tô com o meu entorno Assim, organizado. Daí a minha cabeça funciona. Agora, se eu tô com Gente. tudo assim muito bagunçado, eu tenho que a arrumar minha antes cabeça fica aí, igual. porque senão eu não consigo. Soninha, vocês são organizados lá? Os dois? Eu sou bastante. O Ricardo é bastante organizado e eu sou bem. O Ricardo é desorganizado no ambiente dele ali, mas na casa como um todo ele é bem organizado. eu também. Né? E eu sou bem. Eu acredito muito em energia, né? Então, assim, eu não tenho louça suja, a gente não, já lava também não, deu sabe? pensar. Sabe? Tem gente que Olha tem que água quarteto, Tem gente É, que não. Que Eu não quarteto consigo. aqui. Eu não consigo. Então, assim, como eu já lavo aquela louça, assim, então eu acho que onde acumula muita coisa, acumula energia. Eu estava lendo um artigo esse final de semana que eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês viram aquela minissérie Adolescência, que tá todo mundo Não, eu tô falando. afim de ver. Me recomendaram. Eu É. tô assistindo o Casal Perfeito. Primeiro. E eles fizeram uma relação da série Adolescência, onde os pais ficam muito impactados de um filho ter tomado uma determinada atitude, se ele estava sempre protegido dentro do quarto dele, né? Então, eu estava vendo uma matéria que falava sobre a importância de tu, hoje, quem tem filhos menores e adolescentes, ressignificar a sua casa. Não é? De trazer espaços onde os filhos possam utilizar a casa, possam ficar, para eles não ficarem restritos ao quarto. Porque o quarto hoje tem tudo. Tem TV, tem o computador, tem banheiro, tem tudo. Tem E o o universo. mundo deles Tem um é o universo. quarto. E o perigo de tudo que acontece dentro daquele quarto. É Com verdade. internet. E os pais acham que o filho está seguro. Agora, eles esquecem que daqui a pouco a mãe diz, não é para ficar na sala, que vai estragar o sofá. Ou tu vai para a cozinha, tu tá sozinho na cozinha. Então, tu criar espaços De mais convivência, integrados, aonde os filhos possam se atirar num sofá, que tem uma manta, que possam ver televisão, que possam ir ali cozinhar Interagir junto. com a família. né? Isso faz com que os filhos tenham aquele contato familiar, que provavelmente é o que faltou para esse menino da série, né? Dessa série que está super comentada. Bem comentado. Aliás, quem não viu, vale a pena ver. São só 4 episódios. Mas tá no então é Netflix rapidinho. ou não? Tá na Netflix. Tá na Netflix. E hoje a gente vê os jovens com a configuração das casas muito dentro dos seus quartos. E não se dá conta disso, né? Eu não entendo a maioria dos que eu conheço e que eu ouço falar. Eles usam os pratos, todos, se eles têm Até 100, terminar. e fica tudo. Eu acho isso, pra começar, não consigo nem dormir como vocês Deus, acham. Eu também, eu Sabe, lavo a eu- louça. Mas E eu fico pensando, qual é o problema de eu lavar um prato, tá entendendo? Eu não consigo imaginar essa preguiça, Mas essa isso falta tem de... muito a ver com a pessoa também. É. né? Depois aí, chega, põe tudo na máquina. Eu tenho uma preguiça de... Eu odeio lavar louça. Eu gosto. Odeio lavar Eu louça. gosto, já te Eu disse, gosto né, que eu e ainda gosto. tem que Eu lavar prefiro- sem luva. Porque eu tenho que Ah, não, eu sentir, lavo- eu consigo Eu sentir. prefiro faxinar um banheiro do que lavar uma Tu louça. vê? Eu prefiro lavar um monte de louça, pra minha terapia. Ai, credo. E vocês costumam ter verdes, flores em casa? Ah, eu, pra eu mim, sim. isso é Eu não vivo sem. fundamental. Eu amo. Sim. Eu também. Mas Pra toda mim semana é eu compro fundamental. Eu tenho que estar sempre com os vasos cheios. É bonito, Mas né? daí tu fica o dia inteiro, tu dedica um horário do teu dia pra molhar. Pra molhar, não. O vaso com água não precisa. Ah, tu não tem É só água em troca de casa? dois em dois. Não, Não. tu casa com o Ricardo que irrigou o pátio inteiro. Eu Ele acho. Ele criou um sistema de irrigação que ele só vai lá, liga a torneira e Isso molha é uma todas as maravilha. Ah. Não, mas eu gosto de verdes em casa, Eu mais do também que gosto. flores. Também gosto. De verdes, folhas. Seja lá o que for. Grandes, mas eu acho que isso dá uma vida na Dá. casa. Eu acho Nossa. que muda a vibe da Eu casa. tenho um jardim lá em cima, assim, só que daí quando eu chego do trabalho, lógico, quando não tem mais sol ali na sacada, aí eu subo, pego a mangueira e começo a molhar as plantas. Pra vocês Aí terem uma ideia Não, de quanto eu gosto de Eu gosto. verde, eu parei um Tu vai pouquinho. contar aquilo? Eu vou.
Então, Lili, tu vai contar isso depois Tá bom. do comercial, porque ó, nesse ponto a gente fecha. Básico, vocês sabem que é na Andê. E essa semana o lançamento são as leggings térmicas, perfeitas para usar sozinha, para usar para caminhada, para academia, por baixo da roupa, ou até como uma peça principal, não é? Exatamente, com qualquer sapato, tênis, bota. Bom casacão, né? E para combinar com a legging térmica, que é essa aqui, ó, gente, ela tem um corte maravilhoso, tem essa cintura mais larga. Para combinar, tem também a blusinha térmica. Tudo a preço de fábrica, direto para o consumidor. Se você quer adquirir, é só entrar em contato com a Andê através do WhatsApp, do Instagram da Andê e também do showroom, né? Na torre comercial do Shopping Lindóia. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, ó, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Voltamos então com a Lili agora, que vai desvendar os segredos de como a gente tem os vasos cheios toda semana. Pra vocês, eu sou a louca das plantas, tá? Porque eu tenho no meu carro, no porta-luvas, uma tesoura. Pra cortando muda. A mulher tá muda. Não, sério. Eu amo A louca roubando umas as folhas. Sério, eu paro o carro, desço e pã. Eu não tenho feito isso tanto, porque tudo Tu não tem mais um câmera. dia. Medo de assaltos. Sim, não é, cara, eu tô com medo de ser presa. Imagina. Sério, porque tudo tem câmera, entendeu? Ali na aqui, Praça ó. Maurício Cardoso tem aquelas costelas de Adão. Ai, são maravilhosas, brilhosas, como eu achei. Daí eu ia ali sempre, dar uma roubadinha, né? Vai brotar de novo, não sei o que, tá. Daí eu comecei a ver que tem câmeras, eu digo, daqui uns dias eu tô presa. Daí eu tô cuidando agora. Não são todos os lugares, porque eu posso acabar presa, vocês têm que me tirar da cadeia, pelo amor de Deus. Mas eu sou tão louca que eu passo quando vejo assim, pã. Mas eu, quando eu vou dar minha caminhada também. Vivo Eu volto assim. Meu Deus. Não, pra vocês verem, quando a gente tinha loja na Padre Chagas, que era numa galeria, tinha uns canteiros, né, e tal. Ali na frente da galeria. Ali na frente da galeria. Agora eles já vão saber que era tu. Fui eu, loja.
Daí chegou ninguém queria cotizar para comprar umas espadas de São Jorge, que é uma coisa assim que dura um monte. Se protege. Aí eu digo, mas peguei uma sacola deste tamanho no final de semana, disse pro meu marido, vamos comigo ali pela Chácara das Pedras, que tem um monte de espadas de São Jorge na rua, que eu vou pegar. E fomos, eu enchi aquela sacola. Tu lembra, né, que eu deixei todos os canteirinhos, tudo com... Mas e tu sabe que eu acho... Ficou tudo tão lindo, botei aqueles espetinhos com luzinha debaixo, tá? Deixei a galeria ótima. Mas fica outra coisa, eu peguei na rua. Eu preciso arrumar o jardim da loja. Tô chegando numa feio. casa que estava na Se rua, vocês verem alguém andando por Porto Alegre, vem um cachorro, vale ali, eu levando umas coisinhas. vem um cachorro, eu digo, que cachorro desgraçado. Daí veio o dono da casa, me olhou e disse, o senhor se importa se eu pegar umas costelas de Adão aqui? Ele disse, não, pode pegar. Daí ali eu consegui pegar umas Não, mas plantas. Lili, eu agora recalquei. Mas Sabe por quê? Porque eu adorava pegar buganvília na rua. Aqueles buganvília que são lindos. Ai, são né? maravilhosos. Daí, quando eu fui morar em casa, eu disse, eu vou ter o meu próprio buganvília. Se eu disser pra vocês que o meu buganvília tá quase atravessando a rua, Nossa. Tá lindo, né? ele tá enorme e eu não corto. Não corto. Hoje eu tenho E buganvília. na loja... Não preciso pegar na rua buganvília, porque eu pego da minha casa. Uhum. E E na loja sempre Eu tem acho que- verde. Eu sou assim com hortência. Eu adoro eu pegar amo pra hortência, fazer mas eu não hortência tenho seca. sorte com hortência. Mas é que eu gosto de fazer hortência seca. Ah, tá. Sabe? Eu Desidratada. acho lindo em vaso são as espadas de São Jorge. Eu amo espada de São Jorge, tudo que é tipo. Eu tenho todas muita também espada gosto. de São De Santa Jorge. Bárbara também. E eu acho que faz Primeiro toda a que eu diferença quero, na casa, né? Ah, eu gosto. E no dura astral horrores, da tu casa. põe num vaso, coloca um tanto d'água É. ali e elas ficam Dura, bem. tanto clientes plantada sabem que eu quanto na adoro. água, dura E me muito. levam. Eu amo espadas Elas de me São levam. Eu Jorge. tenho. E elas dão com tanto amor que aquilo fica umas Vrum, dá um... Na minha mão, qualquer coisa vira um arranjo de vaso. Tem gente que é dedo verde, né? Eu não sou. Eu também Mas não. graças a Deus o Ricardo é. Ah, eu Eu sou boa de colher as plantas, roubar é comigo esse mesmo. cuidado, Mas ele que não é, planta. gente? Porque, infelizmente, assim, quando a gente começa a falar de casa, pra mim, pelo menos, é um assunto tão... Ai, é tão empolgante, Eu né? gosto Eu tanto porque- gosto. Eu valorizo tanto aquele meu momento, do meu canto, e que eu penso assim, é tudo meu. É tão bom, né? A gente olhar e dizer assim, é tudo meu, tem a minha Ai, gente, eu cara, adoro. eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Tem coisa Exatamente. melhor do que isso. verdade. E eu acho que a gente tem que ter essa relação com a casa da gente, né? É o espaço da gente. É um Tem muita templo, gente né? que não É um valoriza isso, mas eu acho que isso contribui muito para a nossa qualidade de vida, para a nossa cabeça, para tudo. Tu estando naquele espaço eu que tu acho. te acha, que tu te reconhece, que tu te identifica, né? Recarrega tem as baterias. Tua cara, não tem a cara da tua família, do É. teu pai, da tua mãe, não tem a cara dos teus filhos, é a tua cara. Né? É o teu jeito que tá ali. Eu acho que isso alimenta muito a gente para tudo, né? E por isso que eu acho que a relação da casa da gente tem que ser muito especial, Tem. né? Porque é um lugar que nos acolhe todos os Ai, dias. adoro o cheirinho, botar cheiro do... Ai, eu Ah, nem também. me fala, o meu não do E eu meu até é vou dar uma dez. dica para vocês agora. Isso não é um publi, isso é uma dica. Gente, vocês viram os cheirinhos que a Koala lançou? Sim. Sim. Não, O de chá branco, vocês não têm noção. 2 Esse é o único que eu não conheço. O chá branco e o também não bambu. conheço. Bambu. Gente, É, assim, bambu ó, sempre. por que eu gostei muito? Porque a Koala faz produtos maravilhosos, eu uso Koala E fica direto o na aroma minha casa, bastante, porque eu né? tenho cachorro. Mas eles têm muita durabilidade. É. E o preço é 1/3 de um cheirinho. vou procurar. É muito bom. Tem no site de chá O chá branco, branco não tem eu mais não nas consegui. Tava lojas. em É, só no falta o site. chá branco, eu vou dizer para vocês onde comprarem, porque eu comprei essa semana. Ah, Coloca pra ver. onde? Depois disso. Eu vou dizer depois, que eu tô Não fazendo diz muito antes. publi aqui de graça. É. Mas assim, ó, gente, eu quis trazer esse assunto da casa, porque eu acho que muita gente
acaba esquecendo das suas casas, às vezes está se sentindo todo errado, não sabe nem por quê. E muitas vezes eu acho que pode ser isso, não é? E a gente se voltar um pouquinho mais para aquilo que é nosso, que faz parte das nossas conquistas, não é? E que a gente olhe e pense, é tudo meu. É tudo meu. Seja pequeno, seja grande, mas é meu, né? É verdade. Eu acho que é bem por aí. As duas falando junto, é verdade. né? É bom chegar em casa, né? É bom. A gente vai pra tem todo coisa lugar do melhor, mundo, mas quando né? abre a porta da casa, maravilha. É. Ela tira os E beijos. eu acho que se a gente pega pequenos prazeres de cuidados com a casa da gente, como a gente cuida da gente, né? Eu acho que isso é tão gratificante, isso é tão recompensador, né? Porque tu está cuidando daquilo que é teu e não é de mais ninguém, né? Verdade. É o teu reduto, é onde tu relaxa, é onde tu é tu mesmo, assim, né? Então, assim, a gente não se preocupem se alguém entra na tua casa e diz assim, ai, que casa cheia, ai, que casa cafona, ai, pra que essa cor? Por que não ser mais minimalista? A casa tem que ter a nossa cara e ninguém tem nada a ver com isso, né? Exato. Eu Não enche sou o saco. maximalista, assumida, E não enche tem o meu hall de saco. entrada de terracota e ninguém tem nada a ver com Isso aí. Eu acho maravilhoso. Mas a minha casa me abraça e eu acho que tem que ser isso aí, né? Sabe que uma coisa que me preocupa, não é que me preocupa, mas que eu fico pensando, eu acho que nós somos muito privilegiados, né? Nós temos casas maravilhosas, nós temos condições muito boas, assim, mas às vezes eu fico, durante aqui a nossa conversa, fiquei pensando nas pessoas que moram de aluguel, que não tem, ou que tem a sua própria casa, Que acham que não podem fazer nada, não é? que acham que não podem fazer, ou que não tem, às vezes, algum tino, assim, sabe? E que não tem uma casa confortável, não tem uma boa iluminação, ou que se moram numa casa alugada, tem medo de furar uma parede, alguma coisa, assim. O que a gente pode falar um pouco sobre isso? Alguma sugestão? Alguma Pedro, coisa? uma coisa que me irrita profundamente é quando eu tô na rua, assim, eu gosto muito de observar, assim, as janelas. Eu sempre tive essa mania desde pequena, assim, de ver as janelas dos outros, sabe? Eu odeio ver luz branca Devia ser proibido. É proibido. no apartamento! Devia ser proibido. Ah, eu tenho Então eu maneira acho que a com isso. primeira coisa, que é uma coisa barata para dar mais Põe a luz aconchego numa casa, intermediária. tira a luz branca É, da sala. Só em hospital. E se não Tá. quer a luz amarela, põe a intermediária. Pelo amor de porque, Deus. porque a iluminação, eu acho que ela é a parte, ela É cria que o cenário, é. né? E, Eu e não ela, gosto tu de tem- iluminação direta. Eu gosto de Na abajur. minha casa é Uma só abajur. abajur. Eu também Eu acendo só os abajures, todos. Eu também, Ah, é eu tenho melhor um monte Pra de apagar o abajur amor, tem que ficar pequenino. perdoando. Eu tenho abajur na estante pequenininho. Eu tenho abajur por tudo Alexa, que é canto. Alexa, desliga Alexa, a sala. desliga a sala. Meu marido Ai, faz eu tudo não isso tenho na minha casa. Alexa. Eu Mas mesma eu vou lá e faço desligo e ligo tudo. Eu Eu deito sou na minha Alexa. caminha e digo, Alexa. Não, Eu sou não vai ser Alexa. Alexa. Alexa, desaperta o botão. Eu morei muitos anos de aluguel, né? Mas assim, Eu eu nunca me privei de botar alguma coisa na parede. Mas o que eu fazia muito, assim, eu tinha aquelas estantes que eu pudesse colocar planta, Sim, né? a planta, ela traz muito. Porta-retrato, né? muito vaso, luminárias. Eu colocava muito, por quê? Porque isso já dava uma Claro. ambientada, né? Já dava uma cara da gente, assim. Velas também são coisas que a gente... Isso, sabe? Eu acho que tem jeito, É. pra Coisas- tudo tem jeito. E outra coisa, pintar uma Sempre- parede com uma cor Pelo legal. amor É. de Deus. Tu vai ter que pintar tudo para entregar Tu vai ter que depois, enfrentar. Eu penso exatamente Então, isso. assim, qual é o problema? E eu assim, sou uma mistura na decoração. Eu gosto muito de coisas clássicas misturadas com uma peça mais de design, uma peça também. mais moderna, uma peça mais rústica. Eu gosto muito daquele rústico mais chique. Qual é o estilo de vocês? Eu gosto muito de um design anos 70. Nossa, eu sou apaixonada aí por um Vanderrohe, eu adoro. Adoro, eu gosto de coisinhas de design, assim, sabe? Eu acho que Tu gosta, a mas vida inteira tu vai e aquilo te acompanha, Sim, cresce e contigo, tem valor sabe? agregado, né? Tu, Pedro. Charles tu é da mistura. Hebel, Eu sou da mistura, assim, ó, barroco com rococó, com tudo que tem arabescos e cores e... E é bom fazer essa mistura. Eu adoro. Né? E tu, Eu sou da Fru, mistura também. É. Até porque eu sou das reformas, eu pego a rua, quer dizer, é tudo misturado, sabe? Não tem. Mas eu acho que fica tudo coerente. Eu Olha amo só, com acho que fica vontade tudo- de ter... Porque como eu nunca tive uma casa minimalista, Eu nem vou ter. toda Pedro. clarinha, às vezes eu sinto vontade. Eu tava... eu acho que eu não aguento 2 horas. Numa casa. Ah!
Tu sabe que eu de entro na tédio. loja, a loja ela é toda clarinha, ela é toda numa Sim. cor uniforme, assim, ela é toda clarinha. Às vezes eu entro na loja e falo, ai, será que eu não ia gostar de uma Mas casa se tu assim? te vê, assim, numa casa, Não. tu te enxerga, então não ia gostar. Mas é curiosidade, ué. Mas não sei, eu acho lindo. Eu não vou dizer que eu não acho bonito, mas eu não me vejo morando numa casa assim, entendeu? Não vou conseguir nunca ser uma casa minimalista. É, eu também não. Tem que ser, tem que refletir aquilo que a gente É, é, né? mas o problema assim maior que eu vejo dessa questão assim, ó, no meu caso, que amo uma casa, amo uma decoração, sou maximalista, adoro bastante coisa, é que a gente não sabe a hora de parar. Eu tô sempre querendo fazer Eu alguma tô assim reforminha. naquele limite, assim, sabe? Tô sempre pensando uma coisa. Se eu tô sentada no sofá, aquilo ali eu acho que eu podia fazer diferente. Eu não consegue parar, não sossega Vai. nunca. Eu já Mas- tô no limite ao contrário, sabe? De deixar tão Tu minimalista. quer que- reduzir. É. Sabe que eu tenho um balcão daqueles antigos, que eu herdei, aqueles balcões de sala de jantar. E um dia eu estava sentada na minha sala de jantar e pensando, não, eu tenho que dar uma modernizada nesse balcão. Daí fui na ferragem, comprei uma tinta verde, bem verde, assim, quase com verde esmeralda, e deixei só o tampo escuro, né, natural. Uhum. Mas, gente, vocês não têm noção o que ficou de lindo. Mas sim. E o que ele ficou de atualizado, né? Que legal. Uma solução tão simples. É. Então, eu acho bacana, assim, o garimpo, tu ir num antiquário, Eu tu gosto. escolher coisinhas que às vezes nem parece que vão fazer a diferença, mas que fazem, Faz. e ressignificar. Aquela peça que tu já tá cansada, como eu estava cansada do meu balcão e pintei ele embaixo. Eu acho que hoje em dia a gente não precisa ser um expert no assunto, tu tem tantas referências. Informações, né? Não é na Pinterest. no Pinterest, Pinterest. naqueles programas também que tem no YouTube de casas. A gente Sim. tira tantas ideias, não é? Que eu acho que uma pessoa não precisa ter uma renda alta para tu poder deixar a tua casa gostosa e aconchegante para ti. Basta boa vontade. Né? Eu acho. É isso aí? É isso aí. É isso aí, gente, por hoje. Mas semana que vem a gente volta com mais um Feminista Talks para vocês.